Em uma família aparentemente comum, a chegada de um cão de olhar enigmático desencadeou um inesperado turbilhão de acontecimentos. A presença do animal despertou mistério e inquietação, desafiando a lógica de todos. Um profissional, ao deparar-se com detalhes surpreendentes durante um exame, tomou uma atitude inusitada, ligando para a polícia. Quando a verdade foi revelada, todos ficaram sem fôlego. Antes de se encantar com esse relato surpreendente, inscreva-se no canal para mais histórias intrigantes. A tarde de outono estava particularmente fria quando Marina atravessou os portões do canil municipal com seus filhos, Lucas e Sofia, de 10 e 8 anos. O local não era dos mais acolhedores, com suas grades enferrujadas e paredes descascadas, mas os olhos das crianças brilhavam de expectativa. Após meses de insistência, finalmente haviam convencido a mãe a adotar um segundo cachorro para fazer companhia ao já idoso Tobias, o Golden Retriever da família. "Mãe, olha aquele ali!" exclamou Sofia, correndo em direção a um dos últimos canis. Marina seguiu a filha, segurando firme a mão de Lucas, que parecia mais hesitante. Ao se aproximarem, seus olhos encontraram uma figura imponente. Um cão de porte grande, pelagem negra como carvão e olhos de um amarelo tão intenso que pareciam feitos de âmbar líquido. O animal mantinha uma postura ereta, quase majestosa, diferente dos outros cães que latiam e pulavam animadamente. Seu olhar penetrante fixou-se em Marina, causando-lhe um arrepio involuntário. Havia algo diferente naquele cão, algo que ia além de sua aparência peculiar. "Esse aí chegou há poucos dias", informou seu José, o funcionário do canil, aproximando-se. "É do grupo. Um sujeito meio estranho trouxe ele. Disse que precisava se livrar do bicho urgentemente, nem quis cobrar nada. Confesso que tenho evitado chegar perto. Tem algo nele que me dá calafrios." Marina observou o animal com mais atenção. Apesar do porte intimidador, não demonstrava qualquer sinal de agressividade. Pelo contrário, emanava uma serenidade quase sobrenatural. Suas orelhas pontiagudas moviam-se suavemente, captando cada som ao redor, e seu pelo brilhante sugeria que, apesar das circunstâncias atuais, já havia conhecido dias melhores. "Podemos levar ele, mãe?" "Por favor", implorou Sofia, já completamente encantada. Lucas, que inicialmente se mantinha distante, agora se aproximava cautelosamente do canil, como se também estivesse sendo atraído por uma força invisível. "Não sei, crianças", hesitou Marina. "Ele é muito grande e já temos o Tobias em casa. Além disso, não sabemos nada sobre seu passado, seu temperamento." Nesse momento, como se entendesse a conversa, o cão se levantou lentamente e caminhou até a grade. Seu movimento era fluido, quase felino, desprovido da típica ansiedade dos cães de abrigo. Parou a centímetros das barras e sentou-se, mantendo aquele olhar hipnótico fixo em Marina. "Olha só", admirou-se seu José. "Em todos esses dias, nunca vi ele se aproximar de ninguém assim. Deve ter gostado de vocês." Marina sentiu algo inexplicável acontecer dentro de si. Era como se aqueles olhos amarelos a transportassem para outro lugar, outro tempo. Uma sensação de familiaridade e, ao mesmo tempo, de mistério a envolveu. Antes que percebesse, já estava preenchendo os papéis de adoção. No caminho para casa, com o novo integrante da família acomodado no banco traseiro do carro, Marina não conseguia parar de pensar na decisão impulsiva que acabara de tomar. O cão mantinha-se perfeitamente imóvel, sentado com uma dignidade que parecia deslocada para um animal abandonado em um abrigo. "Como vamos chamá-lo?", perguntou Lucas, que já perdera todo o medo inicial. "Que tal Sombra?", sugeriu Sofia. "Por causa do pelo dele, todo pretinho." Marina olhou pelo retrovisor e encontrou novamente aqueles olhos magnéticos. "Não", disse ela, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. "Acho que vamos chamá-lo de Anubis." As crianças concordaram entusiasticamente com o nome, sem compreender sua verdadeira significância. Marina, entretanto, não conseguia explicar por que aquele nome específico havia surgido em sua mente. Era como se tivesse sido soprado em seu ouvido por uma voz antiga e distante.
Ao chegarem em casa, Tobias, que normalmente era territorial com outros cães, surpreendentemente recebeu o novo companheiro com uma submissão respeitosa, algo completamente fora de seu comportamento habitual. Anubis atravessou a sala com passos medidos, explorando o ambiente como se já o conhecesse. Naquela primeira noite, enquanto as crianças dormiam e a casa silenciava, Marina observava o novo morador pela janela do quarto. Anubis estava sentado, no jardim, sua silhueta recortada contra a luz da lua, completamente imóvel. Por um momento, poderia jurar que viu uma aura suave emanando de seu corpo, mas convenceu-se de que era apenas um truque da iluminação noturna. O que Marina ainda não sabia era que aquela decisão aparentemente simples de adotar um cão abandonado estava prestes a desencadear uma série de eventos que transformariam completamente sua compreensão sobre o mundo e as forças misteriosas que o governam. Anubis não era apenas um cão. Era o guardião de segredos ancestrais que começariam a se revelar muito em breve. Nas semanas que se seguiram à chegada de Anubis, a rotina da família Oliveira foi suavemente alterada. O novo integrante se adaptou com uma facilidade surpreendente, como se sempre tivesse feito parte daquele lar. Marina, entretanto, não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais naquele animal do que seus olhos podiam ver. Certa manhã, enquanto preparava o café da manhã, Marina observou Anubis pela janela da cozinha. O cão estava sentado no meio do jardim, completamente imóvel, seus olhos âmbar fixos em um ponto distante. Subitamente, um bando de pássaros negros sobrevoou a casa, emitindo gritos estridentes. Para seu espanto, Marina viu Anubis erguer a cabeça e emitir um uivo baixo e melódico, quase como um canto. No mesmo instante, os pássaros mudaram de direção e desapareceram no horizonte. "Mãe, você viu isso?" Lucas entrou correndo na cozinha, os olhos arregalados de excitação. "Anubis falou com os pássaros." Marina assentiu, incapaz de encontrar palavras para explicar o que acabara de presenciar. Aquele não era um comportamento normal para um cão, por mais inteligente que fosse. Pela primeira vez, sentiu uma pontada de apreensão. O que exatamente haviam trazido para dentro de casa? À noite, após colocar as crianças na cama, Marina decidiu pesquisar mais sobre o nome que dera ao cão. Anubis, descobriu ela, era o deus egípcio associado à morte e ao submundo, frequentemente representado com a cabeça de um chacal. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Enquanto navegava por páginas de mitologia, ouviu um som vindo do quintal. Ao se aproximar da janela, viu Anubis sentado sob o luar, sua silhueta negra recortada contra a noite. O cão parecia estar conversando. Sim, Marina podia jurar que ouvia murmúrios baixos como se Anubis estivesse dialogando com alguém invisível. Reunindo coragem, ela saiu para o jardim. Ao se aproximar, Anubis virou-se para encará-la, seus olhos brilhando com uma inteligência quase humana. Por um momento, Marina teve a impressão de ver sombras se movendo ao redor do cão, formas etéreas que desapareceram assim que piscou. "Quem é você realmente?" sussurrou Marina, mais para si mesma do que para o animal. Como resposta, Anubis inclinou levemente a cabeça e, pela primeira vez desde sua chegada, emitiu um latido suave. O som reverberou pelo ar noturno de uma maneira estranha, como se carregasse ecos de um lugar muito distante. Naquela noite, Marina teve sonhos inquietantes. Viu-se caminhando por um deserto interminável, guiada por uma figura canina que parecia feita de sombras e luz. A cada passo, sentia que estava se aproximando de uma verdade antiga e poderosa, algo que estava além de sua compreensão atual. Acordou sobressaltada com o som do despertador, a sensação do sonho ainda vívida em sua mente. Ao descer para a cozinha, encontrou Anubis sentado próximo à porta, como se a estivesse esperando. Seus olhos âmbar pareciam dizer: "Eu sei que você está começando a entender." O dia transcorreu normalmente, mas Marina não conseguia se concentrar em suas tarefas habituais. Sua mente estava repleta de perguntas sem respostas. Por que Anubis havia sido abandonado?
O que significavam aqueles comportamentos estranhos? E por que ela sentia uma conexão tão profunda e inexplicável com aquele animal? À tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, sob a vigilância atenta de Anubis, o telefone tocou. Era Dona Clélia, a vizinha idosa que morava sozinha na casa ao lado. Marina, querida. A voz trêmula da senhora soou pelo telefone. Desculpe incomodar, mas... Bem, é sobre seu novo cão. Marina sentiu seu coração acelerar. Sim, Dona Clélia. Algum problema com Anubis? Houve uma pausa do outro lado da linha antes que a senhora continuasse. Não exatamente um problema, mas... Ontem à noite eu não estava me sentindo bem. Tive um pesadelo terrível e acordei sentindo uma dor no peito. Estava prestes a ligar para a emergência quando vi seu cão parado do outro lado da cerca, me olhando. E sabe o que é mais estranho? A dor simplesmente desapareceu. E eu tive a sensação mais reconfortante, como se alguém estivesse me dizendo que tudo ficaria bem. Marina ficou sem palavras, sua mente tentando processar o que acabara de ouvir. Como Anubis poderia ter saído durante a noite, sem que ninguém percebesse? E como explicar o efeito que teve sobre Dona Clélia? Obrigada por me contar, Dona Clélia. Marina conseguiu responder após alguns segundos. Fico feliz que esteja se sentindo melhor agora. Ao desligar o telefone, Marina olhou pela janela e viu Anubis brincando com as crianças. Ele parecia um cão perfeitamente normal naquele momento, correndo e latindo alegremente. Mas agora ela tinha certeza. Havia muito mais em Anubis do que aparentava à primeira vista. Naquela noite, após colocar as crianças na cama, Marina sentou-se na varanda com uma xícara de chá, observando as estrelas. Anubis se aproximou silenciosamente e deitou-se a seus pés. Ela olhou para o cão, sentindo uma mistura de fascínio e apreensão. Quem é você realmente, Anubis? Murmurou ela. E por que veio parar em nossas vidas? Como resposta, Anubis ergueu o olhar, seus olhos âmbar refletindo o brilho das estrelas. Naquele momento, Marina teve a certeza de que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. O mistério de Anubis estava apenas começando a se desvendar, e ela sabia que precisaria de toda sua coragem para enfrentar o que estava por vir. Os dias que se seguiram trouxeram uma série de eventos cada vez mais intrigantes para a família Oliveira. Marina, agora constantemente em estado de alerta, começou a notar padrões no comportamento de Anubis, que desafiavam qualquer explicação racional. Numa tarde particularmente quente, enquanto as crianças brincavam na piscina sob a supervisão atenta de Marina, Anubis, que geralmente se mantinha próximo à água sem entrar, de repente ficou tenso. Seus olhos âmbar fixaram-se em Lucas, que brincava na parte funda. Antes que Marina pudesse reagir, Anubis saltou na água com uma agilidade surpreendente e nadou diretamente para o menino. Lucas! Gritou Marina, seu coração disparando ao ver o filho lutando contra uma cãibra repentina. Anubis alcançou Lucas em segundos, oferecendo seu corpo como apoio. O menino agarrou-se ao pelo do cão, que o guiou suavemente até a borda da piscina. Marina correu para ajudar, puxando Lucas para fora d'água. Como você sabia? Perguntou ela a Anubis, que sacudia a água do pelo com uma dignidade quase cômica. O cão apenas a encarou com aqueles olhos enigmáticos, como se dissesse, eu sempre sei. Naquela noite, após colocar as crianças na cama, Marina decidiu que era hora de buscar respostas. Ela se sentou no escritório com seu laptop, determinada a descobrir mais sobre cães com habilidades extraordinárias. Suas pesquisas a levaram a fóruns obscuros e sites esotéricos que falavam de animais psíquicos e guardiões espirituais. Enquanto lia um artigo particularmente intrigante sobre cães usados em rituais antigos, Marina sentiu uma presença atrás de si. Virando-se, viu Anubis parado na porta, seus olhos brilhando na penumbra. Por um momento fugaz, ela poderia jurar que viu uma aura dourada ao redor dele, mas piscou e a visão se dissipou. O que você quer me mostrar, Anubis? Sussurrou ela. Como? Resposta, o cão se virou e caminhou em direção à porta dos fundos.
Marina o seguiu, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Ao chegarem ao quintal, Anubis parou no centro do gramado, olhando fixamente para o céu estrelado. De repente, o ar ao redor deles pareceu ficar mais denso, carregado de eletricidade. Marina sentiu seus cabelos se arrepiarem e uma sensação de vertigem a dominou. Quando olhou novamente para Anubis, quase gritou de susto. O cão estava envolto em uma névoa prateada, seus olhos agora brilhando como faróis na escuridão. A grama sob suas patas havia se tornado um mosaico de símbolos antigos que pulsavam com uma luz própria. Marina esfregou os olhos, certa de que estava alucinando, mas a visão persistiu. "O que está acontecendo?" Ela murmurou, sua voz tremendo. Nesse momento, uma brisa suave soprou, trazendo consigo sussurros em uma língua que Marina não reconhecia, mas que de alguma forma entendia. Eram promessas de revelações, segredos antigos prestes a serem desvendados. Anubis voltou seu olhar para ela, e Marina sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro daqueles olhos âmbar. Visões rápidas passaram por sua mente. Desertos intermináveis, pirâmides majestosas, rituais realizados à luz de tochas tremeluzentes. E em todas essas visões, uma figura canina, majestosa e imponente, guiando almas através dos reinos, do além. Tão rapidamente quanto começou, a experiência terminou. Marina se viu de volta ao seu quintal comum, Anubis sentado calmamente à sua frente, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia, no fundo de seu ser, que algo fundamental havia mudado. Tremendo, ela se ajoelhou ao lado de Anubis, olhando diretamente em seus olhos. "Você não é apenas um cão, não é?" Ela sussurrou. O que você realmente é?" Anubis inclinou levemente a cabeça, seus olhos transmitindo uma sabedoria antiga. Naquele momento, Marina compreendeu que estava diante de algo muito maior do que jamais imaginara. O cão que haviam adotado não era apenas um animal de estimação. Era um ser com uma missão, um guardião de segredos milenares. Enquanto voltava para dentro de casa, suas pernas ainda trêmulas, Marina sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela havia sido escolhida, por razões que ainda não compreendia, para fazer parte de algo extraordinário. O mistério de Anubis estava apenas começando a se revelar, e ela estava determinada a descobrir a verdade, não importasse o quão incrível ou assustadora pudesse ser. Deitada em sua cama naquela noite, incapaz de dormir, Marina ouviu o uivo baixo e melódico de Anubis vindo do quintal. Não era um som de tristeza ou solidão, mas uma canção antiga, um chamado para algo além deste mundo. E em seu coração, Marina sentiu o despertar de um conhecimento há muito esquecido, como se uma parte adormecida de sua alma estivesse finalmente acordando. O dia seguinte traria novos desafios e revelações, mas por enquanto, Marina se permitiu ser embalada por aquela canção misteriosa, sabendo que estava à beira de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas sua compreensão do próprio universo. A manhã seguinte amanheceu com uma névoa densa e incomum para a época do ano. Marina, após uma noite agitada de sono entrecortado por sonhos vívidos e incompreensíveis, encontrou Anubis, sentado imóvel diante da porta da frente, como se estivesse aguardando algo, ou alguém. "O que foi, garoto?" perguntou ela, ajoelhando-se, ao lado do cão. Anubis virou-se para encará-la, seus olhos âmbar transmitindo uma urgência silenciosa. Naquele instante, a campainha soou, fazendo Marina saltar de surpresa. Quem poderia ser aquela hora da manhã? Hesitante, ela abriu a porta, revelando uma figura inesperada. Um homem idoso, de pele morena e cabelos grisalhos, vestindo roupas simples, mas com um ar de dignidade inegável. "Bom dia, senhora", disse. Ele com um leve sotaque que Marina não conseguiu identificar. "Peço desculpas pelo incômodo tão cedo, mas..." Suas palavras foram interrompidas quando seus olhos pousaram em Anubis. O rosto do homem empalideceu, e ele deu um passo para trás, murmurando algo em uma língua desconhecida. Anubis, por sua vez, avançou calmamente,
posicionando-se entre Marina e o estranho. Seus olhos fixaram-se no homem com uma intensidade que fez Marina estremecer. — Quem é você? Perguntou ela, sua voz misturando curiosidade e apreensão. O homem pareceu recuperar a compostura. — Meu nome é Amun, respondeu ele, inclinando levemente a cabeça. E acredito que temos muito o que conversar, senhora, sobre seu cão. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Finalmente, alguém que poderia fornecer respostas. Ela convidou Amun para entrar, notando como Anubis o seguia de perto, seus olhos nunca deixando o visitante. Na sala de estar, Amun sentou-se, suas mãos trêmulas repousando sobre os joelhos. — Há quanto tempo ele está com você? Perguntou, indicando Anubis com um gesto. — Algumas semanas, respondeu Marina. Nós o adotamos de um abrigo, mas você sabe o que ele é, não sabe? Amun assentiu lentamente. Sei o suficiente para entender que sua presença aqui não é uma coincidência. Ele te escolheu, senhora, e isso significa que você tem um papel a desempenhar em algo muito maior do que pode imaginar. As próximas horas foram uma avalanche de informações que desafiavam tudo o que Marina acreditava saber sobre o mundo. Amun, revelou-se, era o último de uma linhagem antiga de guardiões, encarregados de proteger segredos milenares sobre a conexão entre o mundo dos vivos e o além. Anubis, explicou Amun, não é apenas um nome que você deu por coincidência. Ele é uma manifestação, um avatar, se preferir, de uma força muito antiga, um guia entre os mundos, um protetor das almas em transição. Marina ouvia, atônita, enquanto Amun desvendava uma tapeçaria de mitos e lendas que se estendiam por milênios. Falou sobre antigos rituais egípcios, sobre a crença na jornada da alma após a morte, e sobre como certas criaturas, como Anubis, eram pontes vivas entre o mundo físico e o espiritual. Mas por que ele está aqui? Por que conosco? Perguntou Marina, sua mente lutando para assimilar tudo o que ouvia. Amun inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade que lembrava os de Anubis. Porque algo está prestes a acontecer, senhora. Algo que irá abalar o equilíbrio entre os mundos. E você, por razões que ainda não compreendemos totalmente, foi escolhida para desempenhar um papel crucial nesse evento. Nesse momento, as crianças desceram as escadas, interrompendo a conversa. Lucas e Sofia pararam, surpresos ao ver o estranho visitante. Anubis imediatamente se moveu para perto deles, como se os protegesse. Crianças, este é o Sr. Amun, apresentou Marina, tentando manter a voz calma. Ele é um especialista em cães especiais como o Anubis. Os olhos das crianças se iluminaram de curiosidade, mas antes que pudessem fazer perguntas, Marina as direcionou gentilmente para a cozinha, para o café da manhã, prometendo explicações. Mais tarde, quando voltou à sala, encontrou Amun de pé, olhando pela janela com uma expressão distante. O tempo é curto, disse ele, virando-se. Para Marina, você precisa se preparar. Anubis está aqui para guiá-la, mas a jornada que está por vir será perigosa e testará tudo o que você acredita ser verdade. Que jornada? O que exatamente está acontecendo? Marina perguntou, sentindo uma mistura de medo e excitação crescendo dentro dela. Amun caminhou até a porta, parando para acariciar gentilmente a cabeça de Anubis. O véu entre os mundos está se tornando fino, senhora. Almas estão se perdendo, incapazes de encontrar seu caminho. E há as outros, forças que desejam explorar essa fragilidade para seus próprios fins sombrios. Ele entregou a Marina um pequeno medalhão de prata com símbolos estranhos gravados. Isto a protegerá e a ajudará a ver além do véu quando a hora chegar. Confie em Anubis. Ele a guiará. Com essas palavras enigmáticas, Amun se foi, deixando Marina com mais perguntas do que respostas. Ela olhou para Anubis, que retornou seu olhar com uma calma inabalável. — No que nos metemos, hein, garoto? Murmurou ela, acariciando o pelo macio do cão. Anubis respondeu com um latido suave, quase melodioso, e naquele som, Marina ouviu o eco de um chamado antigo, um convite para uma aventura que transcendia os limites do mundo que ela conhecia. Enquanto observava as crianças brincando no quintal através da janela, o medalhão pesando em sua mão,
Marina sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Uma jornada estava prestes a começar, uma que a levaria aos limites da realidade e além. E no centro de tudo estava Anubis, seu guia, protetor e ligação com um mundo de magia e mistério que ela mal começava a compreender. Os dias que se seguiram à visita de Amun foram um turbilhão de emoções e descobertas para Marina. Ela se via dividida entre a rotina familiar, cuidar das crianças, manter a casa em ordem e a crescente consciência de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O medalhão que Amun lhe dera tornou-se um peso constante em seu pescoço, um lembrete tangível da estranha realidade em que agora vivia. Anubis, por sua vez, parecia mais alerta do que nunca. Seus olhos âmbar seguiam Marina por toda parte, como se estivesse esperando o momento certo para algo. Marina frequentemente o pegava olhando fixamente para espaços vazios, suas orelhas se movendo como se captasse sons que nenhum humano podia ouvir. Foi numa noite particularmente escura, quando as crianças já estavam na cama, que tudo mudou. Marina estava na cozinha lavando a louça do jantar, quando sentiu uma súbita mudança no ar. Era como se a própria atmosfera tivesse ficado mais densa, carregada de uma energia estranha e palpável. Anubis apareceu na porta da cozinha, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Ele emitiu um latido baixo, quase um sussurro, e Marina soube instintivamente que era a hora. "É agora, não é?" ela perguntou, sua voz trêmula. Como resposta, Anubis se virou e caminhou em direção à porta dos fundos. Marina o seguiu, seu coração acelerado. Ao abrir a porta, ela foi recebida por uma visão que a fez questionar sua própria sanidade. O quintal, antes tão familiar, agora parecia pertencer a outro mundo. Uma névoa espessa cobria o chão, iluminada por uma luz etérea que não vinha de nenhuma fonte visível. E no centro de tudo, onde antes havia apenas grama, agora se erguia um portal de pedra antiga, coberto de hieróglifos que pareciam se mover e mudar a cada segundo. "Meu Deus!" sussurrou Marina, instintivamente agarrando o medalhão em seu pescoço. Anubis avançou em direção ao portal, parando apenas para olhar para trás, como se a convidasse a segui-lo. Marina hesitou por um momento, pensando nas crianças dormindo lá em cima, na vida normal que estava prestes a deixar para trás. Mas algo dentro dela, uma voz antiga e poderosa, a impelia a seguir em frente. Com passos trêmulos, ela se aproximou do portal. À medida que se aproximava, os hieróglifos começaram a brilhar com uma luz dourada, e Marina percebeu, com um misto de espanto e medo, que podia entendê-los. "Para aqueles que ousam cruzar", ela leu em voz alta, "o caminho se revela." Anubis colocou uma pata na base do portal, e imediatamente o ar ao redor deles começou a vibrar. Marina sentiu uma força invisível puxando-a para a frente, e antes que pudesse pensar duas vezes, ela e Anubis foram engolidos por uma luz cegante. Quando a luz se dissipou, Marina se viu em um lugar que desafiava toda a lógica. Era um vasto deserto, mas o céu acima era um caleidoscópio de cores impossíveis. Ao longe, enormes pirâmides flutuavam no ar, suas pontas tocando nuvens que pareciam feitas de ouro líquido. "Onde estamos?" ela perguntou, sua voz ecoando de uma forma estranha no ar rarefeito. Anubis, agora emanando uma aura dourada visível, olhou para ela com o que parecia ser um sorriso canino. Sua voz, quando falou, ressoou diretamente na mente de Marina. "Este é o reino de Duat, o mundo entre os mundos. Aqui o véu entre vida e morte, passado e futuro, é mais fino do que em qualquer outro lugar." Marina girou lentamente, absorvendo a paisagem surreal. "Por que estamos aqui?" "Para impedir que o equilíbrio seja quebrado", respondeu Anubis. "Forças antigas estão se movendo, Marina. Almas estão se perdendo, incapazes de encontrar seu caminho. E há aqueles que buscam explorar essa confusão para seus próprios fins sombrios." Enquanto falava, o cenário ao redor deles começou a mudar. Marina viu flashes de outras realidades, cidades modernas onde sombras se moviam entre as pessoas desavisadas,
florestas antigas onde criaturas míticas se escondiam e vastos oceanos onde seres luminosos nadavam nas profundezas. Seu papel, continuou Anubis, é ajudar a restaurar o equilíbrio. Você tem um dom, Marina, um dom que permite que você veja e interaja com ambos os lados do véu. Mas como? Perguntou Marina, sentindo-se pequena e insignificante diante da magnitude do que estava vendo e ouvindo. Anubis se aproximou, tocando seu focinho gentilmente na mão de Marina. No instante do contato, ela sentiu um fluxo de energia percorrer seu corpo. Imagens e conhecimentos antigos inundaram sua mente, como se estivesse se lembrando de algo há muito esquecido. Você sempre teve esse poder dentro de você, explicou. Anubis, eu estou aqui para ajudá-la a despertá-lo e a guiá-la nesta jornada. De repente, um grito ecoou através do deserto, um som de puro desespero que fez Marina estremecer até os ossos. O que foi isso? Ela perguntou alarmada. Uma alma perdida, respondeu Anubis, sua expressão séria. E nossa primeira missão. Está pronta, Marina? Marina olhou para suas mãos, vendo-as brilhar com uma luz suave que nunca havia notado antes. Ela pensou em sua família, em sua vida normal, e em tudo o que havia mudado desde a chegada de Anubis. Mas também sentiu, pela primeira vez, um propósito maior, uma conexão com algo vasto e importante. Estou pronta, ela respondeu, sua voz firme apesar do medo que ainda sentia. Anubis assentiu, e juntos, eles começaram a caminhar em direção ao som angustiado, suas figuras se destacando contra o horizonte impossível do reino de Duat. A jornada de Marina havia verdadeiramente começado, e com cada passo, ela sentia que estava se aproximando não apenas de seu destino, mas de uma verdade fundamental sobre si mesma e sobre o universo. Marina e Anubis avançavam pelo deserto etéreo do reino de Duat, a areia sob seus pés, mudando de cor a cada passo, de dourado para prateado, de azul profundo para um vermelho. Crepuscular. O grito angustiado que haviam ouvido ecoava intermitentemente, guiando-os através da paisagem surreal. Como podemos ajudar uma alma perdida? Perguntou Marina, sua voz traindo uma mistura de ansiedade e determinação. Anubis respondeu, sua voz ressoando na mente de Marina. As almas perdidas são aquelas que, por diversas razões, não conseguem encontrar seu caminho após a morte. Algumas estão presas por arrependimentos, outras por medos, e algumas simplesmente se desorientaram na vastidão do além. Nosso papel é guiá-las, confortá-las e, se necessário, libertá-las de seus grilhões emocionais. Enquanto caminhavam, Marina começou a notar formas etéreas flutuando ao seu redor, silhuetas transparentes que pareciam observá-los com curiosidade. São fantasmas, ela sussurrou. De certa forma, respondeu Anubis, são almas em trânsito, aquelas que ainda não encontraram seu destino final. A maioria é inofensiva, mas algumas... Ele parou abruptamente, seus olhos âmbar fixos em um ponto à frente. Marina seguiu seu olhar e sentiu seu coração falhar uma batida. Diante deles, uma figura sombria se contorcia no ar, emitindo o grito angustiado que haviam seguido. À medida que se aproximavam, Marina pôde discernir a forma de uma mulher jovem, seus cabelos longos flutuando como se estivesse submersa. O que aconteceu com ela? Marina perguntou, sentindo uma onda de compaixão. Ela se afogou, respondeu Anubis suavemente, e agora está presa na memória de seus últimos momentos, incapaz de seguir em frente. Marina sentiu o medalhão em seu pescoço esquentar. Instintivamente, ela o segurou, e uma onda de compreensão a invadiu. Eu sei o que fazer, ela disse, surpresa com sua própria certeza. Aproximando-se da alma atormentada, Marina estendeu a mão, o medalhão brilhando intensamente. Está tudo bem, ela falou suavemente. Você está segura agora. A água não pode mais te machucar. A figura fantasmagórica parou de se contorcer, seus olhos vazios focando-se em Marina. Lentamente, hesitantemente, ela estendeu sua própria mão etérea,
No momento em que seus dedos se tocaram, Marina foi inundada por visões. Uma praia ensolarada, risadas de crianças, o pânico repentino de ser arrastada por uma corrente, a escuridão sufocante das profundezas. Ela sentiu o medo, o desespero e, finalmente, a paz que veio com o último suspiro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina, enquanto ela absorvia a história de vida e morte da jovem. Você viveu, você amou, e agora é hora de descansar, ela murmurou, palavras antigas fluindo através dela. Deixe o medo para trás. O oceano da eternidade te espera, e nele, você, encontrará paz. A figura da mulher começou a brilhar, sua expressão de angústia se transformando em um sorriso sereno. Com um último olhar de gratidão, ela se dissolveu em milhares de pontos de luz, ascendendo para o céu caleidoscópico de Duarte. Marina ficou parada, tremendo ligeiramente, enquanto observava as últimas centelhas de luz desaparecerem. Anubis se aproximou encostando seu focinho gentilmente em sua mão. Você fez bem, ele disse. Essa alma agora encontrará seu caminho. Foi intenso, Marina respondeu, ainda processando a experiência. Eu senti toda a vida dela, todo seu medo e no final sua aceitação. É sempre assim? Anubis balançou a cabeça. Cada alma é única, assim como cada jornada. Algumas precisam apenas de um gentil empurrão, outras de confronto e reconciliação. Sua empatia e compreensão serão suas maiores ferramentas neste trabalho. Enquanto conversavam, o cenário ao redor deles começou a mudar. O deserto deu lugar a uma vasta planície onde grama prateada ondulava sob um vento inexistente. Ao longe, Marina viu o que parecia ser uma cidade feita inteiramente de cristal, suas torres refletindo as cores impossíveis do céu. O que é aquele lugar? Ela perguntou maravilhada. Aquela é a cidade das transições, explicou Anubis, um lugar onde almas mais complexas são guiadas e preparadas para sua jornada final. É também onde encontraremos aliados e adversários. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Adversários? Anubis assentiu gravemente. Nem todas as entidades aqui desejam ajudar as almas perdidas. Algumas se alimentam de seu sofrimento, outras buscam corrompê-las para seus próprios fins. E há aqueles que desejam romper completamente a barreira entre os mundos, sem se importar com as consequências catastróficas que isso traria. A realidade da situação começou a pesar sobre Marina. Ela não estava apenas ajudando almas perdidas, estava no centro de uma batalha cósmica pelo equilíbrio entre vida e morte, entre ordem e caos. Como posso estar preparada para isso? Ela perguntou, sentindo-se subitamente pequena e inadequada para a tarefa. Anubis a olhou com o que parecia ser um sorriso canino. Você já está mais preparada do que imagina, Marina. Seu coração puro e sua vontade de ajudar são armas poderosas aqui. E lembre-se, você não está sozinha nesta jornada. Como que para enfatizar suas palavras, outras figuras começaram a se materializar ao redor deles. Alguns animais, como Anubis, outros humanoides com características estranhas e etéreas. Marina percebeu que eram outros guias e guardiões, cada um com seu próprio papel neste vasto reino entre os mundos. Bem-vinda ao seu novo lar, Marina, disse Anubis. Bem-vinda à linha de frente na batalha pelo equilíbrio das almas. Marina respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e excitação. Ela olhou para a cidade das transições, brilhando no horizonte como um farol de esperança e mistério. Seu primeiro passo nesta jornada incrível havia sido dado, e ela sabia que não havia volta. Com Anubis ao seu lado e seu recém-descoberto poder pulsando dentro dela, Marina estava pronta para enfrentar os desafios que viriam. À medida que avançavam em direção à cidade cristalina, Marina não pôde deixar de pensar em sua família, em sua vida normal tão distante agora. Mas ela também sabia com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que estava destinada a fazer. À medida que Marina e Anubis se aproximavam da cidade das transições, seus contornos cristalinos tornavam-se mais nítidos, revelando uma arquitetura que desafiava as leis da física.
Torres se entrelaçavam como DNA cósmico, pontes de luz pura conectavam edifícios flutuantes, e fontes jorravam líquidos que mudavam de cor a cada momento. É incrível! Sussurrou Marina, seus olhos arregalados de espanto. E perigosa, acrescentou Anubis, sua voz carregada de cautela. A beleza aqui muitas vezes esconde armadilhas para almas desavisadas. Mantenha-se alerta. Ao entrarem na cidade, Marina sentiu uma mudança na atmosfera. O ar vibrava com uma energia palpável, como se milhares de vozes sussurrassem simultaneamente. Almas de todas as formas e tamanhos flutuavam pelas ruas de cristal. Algumas pareciam quase sólidas, outras eram meros wispes de luz. Um grupo de nindusi, entidades aladas, passou por eles, suas asas feitas de pura energia cintilante. Psicopompos menores, explicou Anubis. Guias de almas, como nós, mas com tarefas mais específicas. Enquanto caminhavam, Marina notou que algumas almas os observavam, com curiosidade, outras com esperança e algumas com algo que parecia muito com medo. Por que algumas parecem ter medo de nós? Perguntou ela, sentindo-se desconfortável. Anubis suspirou, um som surpreendentemente humano vindo de sua forma canina. Nem todas as almas estão prontas para seguir adiante. Algumas se apegam às suas vidas passadas, a seus arrependimentos ou desejos não realizados. Para essas, nossa presença representa uma mudança que elas temem. De repente, uma comoção chamou a atenção de Marina. Um grupo de almas estava se reunindo em uma praça próxima, cercando uma figura alta e imponente. À medida que se aproximavam, Marina viu que era um ser de aparência humanoide, mas sua pele era feita de sombras ondulantes e seus olhos brilhavam como estrelas negras. «Quem é aquele?» perguntou Marina, sentindo uma mistura de fascínio e apreensão. «Erebus», respondeu Anubis, sua voz carregada de tensão. Um dos anciões das sombras. Ele acredita que as almas deveriam permanecer no reino intermediário, alimentando-se de suas emoções e memórias. Marina observou enquanto Erebus falava às almas reunidas, sua voz uma melodia sedutora. Por que seguir adiante para um destino incerto? Aqui, vocês podem reviver seus momentos mais preciosos, corrigir seus erros, realizar seus sonhos não vividos. Por que abandonar tudo o que vocês são? Algumas almas pareciam hesitantes, outras assentiam em concordância. Marina sentiu uma onda de preocupação. Isso não é certo, é? Elas precisam seguir em frente, não é? Anubis assentiu gravemente. O ciclo natural das almas exige que elas prossigam, se renovem, evoluam. Ficar preso aqui, revivendo o passado indefinidamente, é uma forma de estagnação espiritual. Nesse momento, os olhos de Erebus se fixaram em Marina, um sorriso frio se formando em seu rosto de sombras. «Ah, vejo que temos visitantes interessantes», sua voz ecoou fazendo Marina estremecer. Uma mortal caminhando entre nós, guiada pelo grande Anubis. Que honra! Marina sentiu todas as almas ao redor voltarem sua atenção para ela. Era uma sensação esmagadora, como se milhares de vidas e histórias a observassem simultaneamente. «Venha, criança!» chamou Erebus, estendendo uma mão feita de escuridão ondulante. «Deixe-me mostrar-lhe as maravilhas que ofereço. Afinal, você também não tem memórias, sonhos, arrependimentos que gostaria de reviver ou corrigir?» Por um momento, Marina sentiu uma tentação quase irresistível. Imagens de sua família, de momentos perdidos, de oportunidades não aproveitadas dançaram em sua mente. Seria tão fácil se perder nessas memórias, viver eternamente nos momentos mais felizes. Mas então, ela sentiu o toque gentil de Anubis em sua mão, ancorando-a na realidade. O medalhão em seu pescoço aqueceu, lembrando-a de seu propósito. «Não», disse Marina, sua voz ganhando força à medida que falava. «A vida é sobre seguir em frente, sobre crescer e evoluir. Ficar preso no passado, por mais doce que seja, não é o caminho». Erebus estreitou seus olhos estelares, uma faísca de raiva perpassando seu rosto sombrio. «Você fala com muita convicção para alguém tão jovem e inexperiente neste reino». «Ela fala com a sabedoria de um coração puro», interveio Anubis.
Sua forma agora emanando uma aura dourada intensa. Marina está aqui para ajudar as almas a encontrarem seu verdadeiro caminho, não para aprisioná-las em ilusões. Um murmúrio percorreu a multidão de almas. Algumas começaram a se afastar de Erebus, como se despertando de um transe. Erebus soltou uma risada fria. Isso não acabou, jovem Marina. Você encontrará muitos desafios neste reino e nem todos serão tão diretos quanto eu. Com essas palavras, ele se dissolveu em uma nuvem de sombras, desaparecendo na multidão. Marina respirou fundo, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Isso foi intenso, ela disse, olhando para Anubis. E apenas o começo, respondeu, o guia canino. Mas você se saiu bem, Marina. Sua convicção é uma luz poderosa neste reino de sombras e incertezas. Enquanto caminhavam para longe da praça, Marina notou que algumas almas os seguiam, como se buscassem orientação. Ela percebeu que cada escolha, cada palavra que proferia aqui, tinha o poder de influenciar destinos eternos. Para onde vamos agora? Perguntou ela, sentindo-se simultaneamente exausta e energizada. Anubis olhou para o horizonte da cidade, onde uma torre de cristal se erguia mais alta que todas as outras, seu topo perdido nas nuvens etéreas. Para o Conselho dos Guardiões, ele respondeu. É hora de você conhecer aqueles que supervisionam o equilíbrio entre os mundos. E é hora deles conhecerem você, Marina, a mortal que pode mudar o destino de incontáveis almas. Marina engoliu em seco, o peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros. Mas ao olhar para as almas que os seguiam, buscando esperança e orientação, ela sentiu uma determinação renovada. Esta era sua jornada, seu destino, e ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Com Anubis ao seu lado, Marina avançou em direção à imponente torre, cada passo a levando mais fundo em um destino que ela mal começava a compreender, mas que sabia no fundo de sua alma que era exatamente onde ela deveria estar. A Torre do Conselho dos Guardiões se erguia diante de Marina e Anubis, sua estrutura cristalina refletindo as cores impossíveis do céu de Duat. À medida que se aproximavam, Marina sentia o peso do medalhão em seu peito, como se estivesse respondendo à presença de um poder antigo e imenso. Está pronta? Perguntou Anubis, seus olhos âmbar fixos nos de Marina. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e determinação. Acho que sim, respondeu, sua voz mais firme do que esperava. As portas da torre se abriram silenciosamente, revelando um interior que desafiava a compreensão. O espaço parecia infinito, com corredores que se estendiam em todas as direções, alguns subindo em espirais impossíveis, outros mergulhando em abismos de luz pura. Guiados por Anubis, eles navegaram por este labirinto cósmico, até chegarem a uma câmara circular. Ali 7 figuras os aguardavam, cada uma emanando uma aura de poder primordial. Bem-vinda, Marina, falou uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Nós somos o Conselho dos Guardiões, os vigilantes do equilíbrio entre os mundos. Marina observou as figuras diante dela. Uma mulher com cabelos de fogo e olhos de estrelas. Um homem cuja pele parecia feita de água fluindo. Uma criatura, metade humana, metade árvore, e outros seres igualmente extraordinários. Por que estou aqui? Perguntou Marina, sua voz ecoando na câmara. A figura de fogo se adiantou. Você foi escolhida, Marina. Em todas as eras surge um mortal com o dom de caminhar entre os mundos, de ver além do véu. Você é a ponte desta era. A ponte, Marina? Repetiu, confusa. O ser aquático continuou. O equilíbrio entre vida e morte, entre o físico e o espiritual, está se desfazendo. Entidades como Erebus buscam romper as barreiras para seus próprios fins egoístas. Precisamos de alguém que possa restaurar a harmonia, guiar as almas e fortalecer os laços entre os reinos. Marina sentiu o peso dessa revelação. Mas por que eu? Sou apenas uma pessoa comum. Anubis falou então. Não há nada de comum em você, Marina. Seu coração puro, sua empatia e sua coragem são exatamente o que este reino precisa.
Conselho assentiu em uníssono. A criatura arbórea estendeu um galho, tocando suavemente a testa de Marina. Instantaneamente, visões inundaram sua mente. Viu-se guiando almas perdidas, enfrentando entidades sombrias, tecendo a própria estrutura da realidade com suas mãos. Quando as visões cessaram, Marina cambaleou atordoada. Posses, é muita responsabilidade, ela sussurrou. É um fardo, sim, concordou a figura de fogo, mas também é um dom. Você terá o poder de trazer conforto a incontáveis almas, de manter o equilíbrio que sustenta toda a existência. Marina olhou para Anubis buscando reasseguramento. O cão divino assentiu gentilmente. Estarei ao seu lado em cada passo desta jornada, ele prometeu. Naquele momento, um tremor percorreu a torre. As paredes de cristal ondularam como água e um rugido distante ecoou. O que está acontecendo? Perguntou Marina alarmada. Erebus, respondeu um dos guardiões, sua voz carregada de preocupação. Ele está tentando forçar uma ruptura entre os mundos. Marina sentiu uma súbita clareza e determinação. Sem pensar duas vezes, ela se adiantou. O que posso fazer para impedi-lo? O conselho trocou olhares de aprovação. Você já está fazendo, disse a figura de fogo. Ao aceitar seu papel, você fortalece as barreiras entre os mundos. Concentre-se no medalhão, instruiu Anubis. Ele é uma âncora, um foco para seu poder inato. Marina fechou os olhos, segurando o medalhão com força. Ela sentiu uma energia fluir através dela, conectando-a a cada alma no reino de Duat, a cada ser vivo no mundo dos mortais. Por um momento, ela era tudo e todos, uma consciência expandida através de realidades. Com um gesto instintivo, ela estendeu as mãos. Raios de luz pura emanaram de seus dedos, tecendo uma teia cósmica que se estendia por todo o reino. Onde a luz tocava, as fissuras na realidade se fechavam, almas perdidas encontravam seu caminho, e a escuridão recuava. Quando Marina abriu os olhos, viu o conselho e Anubis, a observando com reverência. O tremor havia cessado, e uma paz profunda permeava o ar. Está feito, disse um dos guardiões. Você restaurou o equilíbrio, pelo menos por enquanto. Marina sentiu-se exausta, mas estranhamente revigorada. O que acontece agora? Agora, respondeu Anubis, sua verdadeira jornada começa. Você caminhará entre os mundos, Marina. Guiará as almas perdidas, enfrentará aqueles que buscam romper o equilíbrio e manterá a harmonia entre vida e morte. Mas, e minha família? Minha vida no mundo mortal? Perguntou ela. A realidade de sua nova existência começando a pesar. A figura arbórea falou, sua voz como o sussurro de folhas ao vento. Você não está abandonando sua vida, Marina. Está expandindo-a. Poderá retornar ao mundo mortal, viver sua vida lá, mas sempre que for. É necessário, quando almas precisarem de orientação ou quando o equilíbrio estiver ameaçado, você será chamada para cumprir seu papel como a ponte. Marina assentiu, compreendendo finalmente a magnitude de seu destino. Ela olhou para Anubis, seu fiel companheiro e guia. Estou pronta, disse ela, sua voz cheia de determinação. Com um gesto do conselho, uma porta de luz se abriu na câmara. Através dela, Marina podia ver seu quintal, o mundo mortal esperando por ela. Vá, disse Anubis, viva sua vida, Marina, e quando for a hora estarei lá para guiá-la de volta. Com um último olhar para o conselho e para Anubis, Marina atravessou o portal. Em um piscar de olhos, estava de volta ao seu quintal, o mundo familiar ao seu redor. Mas agora, ela podia ver além, os ecos de almas passando, os fios tênues que conectavam todas as coisas. Anubis estava ao seu lado, mais uma vez na forma do cão que sua família havia adotado. Mas seus olhos âmbar brilhavam com o conhecimento compartilhado de sua verdadeira natureza. Bem-vinda de volta, ele disse em sua mente. Sua jornada como a ponte entre os mundos apenas começou. Marina sorriu acariciando a cabeça de Anubis. Ela sabia que desafios imensos a aguardavam, que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que havia encontrado seu verdadeiro propósito,
uma missão que transcendia a própria vida e morte. Enquanto o sol nascia no horizonte, Marina entrou em casa, pronta para abraçar tanto sua vida mortal quanto seu destino cósmico. O reino de Duat, as almas perdidas e o equilíbrio dos mundos agora faziam parte dela, uma responsabilidade que ela carregaria com orgulho e determinação. E assim, com Anubis ao seu lado, Marina deu o primeiro passo em sua nova vida como a ponte, guardiã do equilíbrio e guia das almas perdidas, sua jornada apenas começando no vasto tapete do cosmos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Marina e Anubis tenha tocado seus corações e expandido seus horizontes. Para continuar explorando os mistérios do além e as profundezas da alma humana, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se esta narrativa sobre destino, propósito e a delicada dança entre vida e morte ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da existência e os laços que nos unem através de diferentes realidades. Compartilhem nos comentários suas reflexões sobre a jornada de Marina. O que vocês fariam se descobrissem que tem um papel crucial no equilíbrio do universo? Como lidariam com a responsabilidade de guiar almas perdidas? Fiquem ligados para nossas próximas histórias, onde continuaremos a desvendar os mistérios do universo e da condição humana. Até a próxima, e lembrem-se, cada um de nós pode ser uma ponte entre mundos, mesmo que seja apenas através da compaixão e compreensão que oferecemos uns aos outros.